Tá podendo tossir não, né, gente? Boa noite, gente. Vamos entrando. Eu tava com saudade de estar aqui com vocês. Que coisa boa. Mais uma live. E hoje uma live da Educados Convida. Vamos receber aqui um convidado super especial. Já anotei várias perguntas aqui pra gente conversar com ele, tá? E só quero lembrar vocês o seguinte. Amanhã nós vamos ter uma live em que vamos sortear, tá, gente? 3 vagas para a aprendizagem imediata, para a jornada da aprendizagem imediata que começa na semana que vem. Então, quem não se inscreveu ainda, vai lá no post, no feed, vê lá quais são as regras, faz direitinho, que se você for sorteado e não tiver seguido todas as regras, aí a gente vai sortear outra pessoa, tá bom? Gente, então eu não vou me delongar, já vou chamar o Vitor aqui, tá? Do Instituto Lavelle, pra gente poder conversar com ele e aprender, ok? Calma aí. Tá conectando. Oi, E aí, Vitor. tudo bom, Janaína? Tudo bom e você? Tudo em paz, graças a Deus. Ah, que coisa boa. Bem-vindo aí do Caetas. Que bom ter você aqui. Obrigado. Fiquei muito feliz com o convite. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou até colocar aqui o título, né? Educação, bondade e caridade. E vou fixar para o pessoal que for entrando aí. Eu não sei se a gente tinha colocado nessa ordem, mas são essas 3 coisas, né? Pronto. Vitor, então, bom, começa falando um pouquinho de você pra gente te conhecer. Pode ser assim? Pode sim. Então, muito prazer, pessoal. Meu nome é Vitor. Eu sou professor de filosofia. Eu tenho um trabalho também de compositor. Estou aí de doutorado na área de metafísica. Enfim, estou concluindo aí essa jornada acadêmica ainda, né? Mas eu tenho também uma pesquisa individual, né? Uma pesquisa assim paralela à academia, que é com o Instituto Lavelle, que prioriza a vida interior, né? A vida do espírito, não só de um ponto de vista intelectual, mas de uma psicologia mais prática, né? Porque eu acredito que o conhecimento ele tem que fazer diferença na nossa vida, ele não pode ser só uma mera elucubração mental, né? Ele tem que fazer realmente sentido na nossa vivência diária. Então é isso. Essa é a meu currículo resumido aí. Legal, bom demais. Tá, então a gente deu, né, o título para essa live juntos, né? Educação, bondade, caridade. E eu acho que a gente pode começar, né? Se você puder começar respondendo a pergunta, o que que é a bondade? Certo. Então, a bondade, como disse já um grande autor antigo, Dionísio, ele dizia que o bem ele é efusivo por si só. O que significa isso na prática, né? O bem ele se doa por si. Ele não tem, ele é gratuito, né? Ele não tem um porquê. Ele é o próprio porquê, né? Então ele não tem um porquê. A maioria das nossas ações visam a um determinado objetivo, né? Nós temos sempre segundas intenções. A gente está sempre querendo fazer com que as coisas tenham uma determinada utilidade. Mas o bem ele é gratuito, né? Ele se doa porque se doa, né? Então essa gratuidade ela nasce com a gente no fundo da nossa alma, só que paradoxalmente a gente tem que aprender, né? Paradoxalmente a gente tem que se lembrar, né? E atualizar essa potência que a gente tem dentro da gente, né? Então a grande característica do bem, eu diria que é essa gratuidade. Quando uma pessoa faz uma coisa boa para outra pessoa, se é boa de verdade, então a gente tende a acreditar que é uma ação gratuita, né? É uma ação que ela é boa por si só, né? Então o bem ele tem essa pureza,
Uhum. Ele não é maculado com, enfim, com um porquê, com uma vontade que queira se sobrepor, né? Então, o bem ele tem como objetivo o próprio bem, né? Ele tem essa característica. O que é muito difícil de se conceber num mundo muito utilitário, né? Um mundo muito utilitário como é o mundo que a gente vive hoje, as pessoas têm sempre uma... Tá sempre visando alguma coisa em troca, né? Uhum. Então, até a gente está falando aí da questão da educação, eu sei que a gente vai poder falar sobre essa questão com mais profundidade depois, mas dentro da própria educação também tem uma... Existe um paralelo que a gente pode fazer aí, né? Assim como o conhecimento, ele também é bom por si só. Agora, é evidente que na medida em que eu treino isso, na medida em que eu consigo espalhar isso, né? Então, a minha própria vida vira uma referência. Então, as pessoas elas vão se inspirar, né? Então, isso realça a ideia de que o bem ele é efusivo por si só, né? Porque as pessoas veem esse tipo de ação e se inspiram e tentam imitar de algum modo, né? Uhum. Aí, como todo processo, no início isso se dá por imitação, mas depois a ideia é fazer com que isso seja natural, né? Fazer com que esse bem seja feito por uma espontaneidade, né? É sempre assim, no processo inicial você vai primeiro se auto-obrigar, né, para fazer uma determinada ação positiva, até que depois isso se naturaliza. Uhum. Isso é muito interessante, né? Quando às vezes alguém chega para você e diz: Nossa, eu não me esqueço de uma vez que você fez uma determinada coisa para mim e tal, né? E a pessoa diz, né, que aquilo que você fez sem nenhuma intenção Sim. objetiva, né, para ela foi um bem, né? Isso é muito interessante. E eu gostei quando você falou também da ideia de potência e ato, né? Que eu não sei o quanto as pessoas estão familiarizadas em relação a isso, embora eu traga isso, né, na Educaetos com alguma frequência, mas essa ideia, né, que vem de Aristóteles, que São Tomás fala também, que a gente tem coisas dentro da gente em potência e que nós temos que atualizar, é tornar ato, né, tornar isso ao presente na nossa vida, né? Exatamente. E como você falou, às vezes é algo que a gente começa meio que praticando e depois vai se tornando espontâneo. Mas aí me veio uma pergunta aqui agora, Vitor, para a gente conversar sobre, né? A gente deve fazer o bem pelo outro, pela gente, ou o bem pelo bem em si mesmo? Como é que é isso? Então, no início a gente sempre vai fazer pela gente, né? O Louis Lavelle ele usa um termo muito interessante, que é um termo muito banalizado hoje em dia, mas ele coloca a questão do amor próprio. No início, toda a ação ela é voltada com um certo egoísmo. Então, não tem como ser muito diferente disso, né? E geralmente a gente vai cair, a gente vai sofrer, porque o egoísmo ele gera sofrimento. Então, o sofrimento é uma espécie aí de professor nosso, né? Porque nada mais é do que a própria vida ensinando a gente que esse caminho não é o caminho certo, né? Não é o melhor caminho. Então, naturalmente, esse bem ele vai ser feito primeiramente porque eu quero me livrar do sofrimento. Eu fui pelo caminho do egoísmo, eu vi que não é legal aqui, então eu quero fazer uma coisa diferente agora. Vou ver aqui se eu ajudar outra pessoa vai me fazer um pouco mais feliz. E aí começa, num determinado ponto, ela começa a sair de si e direcionar para o outro, se direcionar para o outro, aí vira o que eu chamo aí de uma bondade horizontal, né? Uhum. Nesse aspecto, a gente pode colocar aí as grandes teorias sociais, né? Aquelas noções de que o mundo ele deve ser melhor de alguma forma. Só que toda essa bondade social, sem um fundamento que eu chamo de vertical, né? Sem um fundamento metafísico, sem um fundamento maior, acaba se tornando superficial. Você acaba não tendo uma base, né? Porque, por exemplo, a sociedade ela não é o fundamento de si. As sociedades, as teorias sociais vão mudando, as leis vão mudando, então tem que ter alguma coisa que não muda, né? Senão a gente parte para um caos. Então, se não há um fundamento metafísico, se o bem ele não tem um fundamento no próprio ser, a coisa desanda. Então,
Em última instância, aí voltamos ao que você fala. É preciso que esse bem seja amado por si só. É preciso que tenhamos um olhar direcionado, né, a este bem verdadeiro e que a ação ela seja voltada para isso. Senão, volto a enfatizar, né, a gente coloca aí mais uma vez aquela mácula da nossa intenção. Não, estou fazendo isso para que haja um benefício social, estou fazendo isso para que haja, enfim, um crescimento em certo âmbito da sociedade. Aí a coisa acaba não se sustentando. Né? O tempo corrói tudo. Então, E todas até as teorias, por pela mais ideia que a belas que pessoa sejam, tem, desculpa, até pela ideia que a pessoa tem do que é o crescimento, né? Ela entende que aquilo que ela está fazendo é o melhor para todo mundo, né? Então, ela sabe o que é o melhor para todo mundo. E porque não tem esse exatamente. fundamento metafísico que você está falando, essa verticalização, que ela é super importante, que é a gente se sintonizar com uma destinação maior que a gente tem, que é isso que a gente tem que buscar. Só que é na gente, né? Exato, exato. Nasce na gente, né? E assim, como a nossa experiência nesse mundo é uma experiência individual, nós estamos, né, num corpo, então nós temos uma sensação de que nós somos autônomos. Então, existe uma responsabilidade. Né? Então, bem é responsabilidade nossa. Né? Não tem como eu transferir isso. Eu estou aqui, eu tenho essa sensação, então eu faço o que eu posso. Eu sempre digo na página o seguinte termo, assim, eu devo amar primeiro. Né? Se tiver alguém que, enfim, está em dúvida qual dos dois vai amar, você fala eu, né? Eu vou amar primeiro. Aí, Uhum, eu começo a ver as coisas acontecendo. E uhum, nós temos desde de muito cedo a gente é acostumado a culpabilizar um determinado setor da sociedade. Né? uhum, Então, qualquer grupo que você encontre por aí, sempre tem um bode expiatório para colocar a culpa. Né? uhum, Então, essa perspectiva ela é completamente diferente. Não, uhum. eu assumo aqui as responsabilidades, eu tenho a capacidade de mudar, né, as coisas. Não existiu nenhuma época na humanidade isenta de dificuldades e não é Uhum, agora que vai existir. Né? Então, eu tenho que tomar atitude a partir de agora. Né? uhum. Com certeza. Tem até. Passaram duas perguntas aí que a gente vai falar mais na frente, tá, gente? Mas eu quero pedir para vocês inserirem as perguntas na interrogaçãozinha que fica aqui embaixo, porque depois eu vou projetar para. Tá baixo meu áudio? Calma aí, deixa eu só trocar de fone aqui, rapidinho, Vitor. Pronto, espero que fique melhor agora, gente. Qualquer coisa vocês avisam aqui, tá? Ficou melhor para você, Vitor? Não, para mim já estava bom, agora ficou Tava melhor bom? ainda. Tá, É. melhorou. Beleza. Ótimo. Então, é, essa ideia, né, do social é muito interessante, porque foi bom você ter trazido isso, assim, a gente muitas vezes, né, essa ideia que é alimentada, né, de existir sempre o opressor e o oprimido e a gente se colocar muito na posição do oprimido, vamos dizer assim, né? E aí a gente pensar mais que o que a gente precisa fazer, na verdade, muitas vezes nós somos os nossos opressores, né? Porque nós não fazemos as escolhas ligadas a esse bem, né? Que nós temos em potência dentro de nós. Sim, você esperar isso acontecer de fora é um grande desperdício de energia, né? Porque essa capacidade ela é sua e somente sua. Você não tem controle sobre a vida do outro. Você não tem controle sobre o que vai acontecer daqui a um segundo, né, na humanidade. Você só tem controle, né, e nem sempre, né? Porque existem certos movimentos dentro da gente que a gente também não sabe muito bem de onde vem. Mas algum nível de liberdade a gente tem. Uhum, Né? E a liberdade ela é nossa. Então você não tem como transferir isso. Isso é intransferível. Né? uhum, E seria muito interessante se todo mundo pensasse assim, ao mesmo tempo. Imagina, todo mundo resolve, se por um milagre acontecesse que todo mundo resolvesse
assumir a responsabilidade diante da sua própria vida? Ele já estaria no paraíso. Verdade. Né? Porque todo mundo ia, enfim, compreender que esse poder ele é interno. Não adianta terceirizar isso, né? E eu vou adiantar uma pergunta que não era próxima, mas está ligada a uma pergunta que a Leide fez aí. Uma pessoa ela pode dizer, né, eu fiz o bem, ou esse bem que ela fez precisa ser reconhecido pelos outros, né? Mas a pergunta que a Leide fez é similar, mas não é exatamente igual, né? Ela perguntou se o bem ele precisa vir com uma moeda de troca. Ou seja, eu preciso receber em igual medida, né? Então, na verdade, são duas perguntas distintas. Desculpa, Vitor. Não, sem Qualquer problema. coisa eu repito. Tranquilo, tranquilo. Eu vou responder a primeira, se eu esquecer, eu te pergunto de novo. Tá bom. Então, quanto a essa questão, se sou eu que faço, eu posso dizer que eu faço o bem, né? Apenas por empréstimo, né? Porque assim, o bem já foi feito. O bem é eterno. Né? Então, tudo que é eterno já foi criado, obviamente, já foi feito. Mas existe uma doutrina dentro da filosofia platônica, que vai ser muito caro também, muito cara aos medievais, que é a doutrina da participação. Eu participo do bem. Todas as coisas participam do bem. Né? O bem e o ser convergem. Então, tudo que é bom e tudo que é bom também é. Certo? Sendo assim, o bem já está. Nós estamos rodeados pelo bem. O bem está presente em tudo, em todos, a todo momento. Então, não é assim uma questão de fazer. É muito mais uma questão de reconhecer. Platão ele utilizava o termo de reminiscência, muito mais uma espécie de lembrança, mas não é uma lembrança do passado. Né? É uma espécie de lembrança do presente, é uma conscientização daquilo que já está dentro de nós. Então, na medida em que eu Da nossa me origem? conscientizo... Oi? Da nossa origem? Isso, da nossa origem, da nossa natureza. Então, na medida em que eu abro os olhos para essa realidade que já está presente, naturalmente as minhas ações elas vão refletir esta consciência. É por isso que Santo Agostinho dizia assim, ama e faz o que quiseres. Então, na medida em que eu amo, na medida em que eu me abro para um amor maior, as minhas ações vão ser naturalmente boas, porque é impossível que as ações boas, né, enfim, que eu amando, as ações não sejam boas. Então, eu diria que, de certa forma, o bem já foi feito, mas isso não exclui a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é justamente abrir os olhos, buscar essa inspiração e, a partir daí, deixar com que essa luz se faça presente nas nossas ações mais cotidianas. Né? Não fique só lá no céu, né? Que seja assim na terra como no céu. Né? Que, enfim, reflita, que esse vertical reflita também na horizontalidade. Né? Isso é muito legal. Essa ideia, né, do Santo Agostinho, que você falou do amor, eu acho que isso vem acompanhado, na verdade, hoje em dia, eu acho que existe um uso, uma deturpação, né, do uso da palavra amor, ou do que é o amor, né, e reduzido, inclusive, a um sentimento, né, Exato. que é uma manifestação desse amor, vamos dizer assim, né, mas como algo muito maior, né, então, ao mesmo tempo, essa frase de Santo Agostinho faz muito sentido, né? Ama e faz o que quiseres, mas se você não entende verdadeiramente o que é amor, então muitos podem pegar, né? E dizer, eu estou amando, então eu tenho que fazer isso. Isso é muito importante, a gente também resgatar os entendimentos de coisas fundamentais da existência, como o amor e o bem, que é o que a gente está fazendo aqui, né? No caso do bem. E quando você falou que o bem e o ser convergem, isso é muito legal. Então, é como se... acredito muito nisso, né? A nossa destinação é o bem, né? Então, é como um imã mesmo, eu posso pensar? Sim. Sim. Tanto é que, assim, quando nós vemos uma atitude má, geralmente nós dizemos que isso é antinatural. É como se aquela pessoa não estivesse seguindo a sua própria natureza. É como se ela estivesse indo contra algo que é muito mais profundo dentro dela. De alguma forma, o que ela faz é uma espécie de traição ao seu próprio ser. Então, de fato, eu acredito que a única diferença entre o bem e o ser é que o bem ele é o ser num determinado modo. Né? O bem ele é o ser justamente nesse ponto que você falou, da finalidade. Nós
fomos feitos para isso, nós fomos feitos para essa doação. Enfim, aí volto àquela pergunta inicial que alguém fez aí. Isso. Será, então, Eu por já tinha esquecido, né? recompensa? É, é por recompensa, assim, a gente faz sem esperar nada em troca. Veja, não é. Existe uma gratuidade, mas não existe, eu diria que não existe um desinteresse. Existe um interesse profundo, porque é justamente o verdadeiro interesse. O bem, ele é desinteressado. Quando eu digo que, quando as pessoas dizem que o bem é desinteressado, é apenas sobre um determinado aspecto, porque você não está interessado em algo mundano. Mas, ora, o bem ele vai te dar o céu, o bem vai te dar, enfim, o universo. Então, de algum modo, ele é o verdadeiro interesse. Quando você faz o bem, você está justamente realizando o seu máximo interesse. Agora, não é o interesse que você colocou na sua cabeça, não é o interesse no sentido de que é uma fantasia tua. É o interesse no sentido de que é aquilo para o qual a tua natureza foi feita. A tua natureza foi feita. Certo? Então, nesse sentido, o bem ele tem um interesse, sem sombra de dúvidas. Ele tem o interesse, né? Mas não é um interesse medíocre, né? Ah, eu vou fazer o bem porque eu quero aparecer nas redes sociais, vou fazer o bem porque, Sim. enfim, eu quero ganhar uma certa visibilidade. Obviamente que nesse aspecto ele deve ser desinteressado. Mas no aspecto verdadeiro, ele é o real interesse. Aham, a verdadeira vontade, né? Isso é muito legal. Bom, eu geralmente deixo as perguntas do pessoal para o final, mas está sendo bem interessante, né? Aqui é o Nabucco, né? Ele falou, poxa, mas no mundo atual é tão complexo, como podemos não ter raiva, não ter vontade de se vingar e querer bem a quem nos quer tanto mal, né? E realmente isso é uma caminhada. O que eu sinto, assim, que eu e o Vitor estamos falando aqui, de forma nenhuma eu falo por mim, mas acredito que posso falar por ele também, ainda que a gente não se conheça, né? Assim, estamos nos conhecendo agora. Não é que nós praticamos isso 100%, né? Na verdade, eu sei que eu estou bem longe disso. Eu ainda, infelizmente, dentro de mim, porto sentimentos que não são sentimentos adequados. E muitas vezes me vejo também tendo ações que não são ações adequadas com o meu próximo, enfim, com os meus alunos, com o meu marido, com meus filhos, enfim. Então, agora, o fato do bem existir é uma esperança, né? De que essas coisas que ainda, essas sombras que nós ainda temos, elas podem ser transformadas, né? O que você pensa sobre isso? Veja, o primeiro passo que a gente tem que ter é justamente isso que você acabou de fazer, é um reconhecimento, né? Reconhecer o problema já é não estar mais totalmente preso ao problema. Então, enfim, é difícil. Ninguém disse que é fácil, né? Pelo menos assim, para nossa mente complicada é difícil. Eu acredito que para pessoas que sejam muito puras e intuitivas é muito fácil. O difícil para elas as pessoas que são, enfim, tem pessoas que são assim, né? Tem pessoas que nascem agraciadas. Isso aí a própria história comprova também. Para essas pessoas, o difícil é fazer o mal. Fala, pô, como é que você não está vendo que você está se lascando, você está sofrendo, está causando sofrimento? Então, como é que você... Né? Então, obviamente, para essas pessoas que já são mais conectadas, assim, é fácil. Mas para a grande maioria das pessoas não é. Então, é necessário reconhecer esse movimento, é necessária uma profunda sinceridade e dizer assim, olha, eu preciso, como se diz comumente, né, partir de onde eu estou, né, cavar de onde eu estou. Eu não posso querer colocar uma determinada ordem na minha vida que não segue o lugar de onde eu estou. Então é essencial isso. Mas quando você tiver uma mínima oportunidade que seja, né, para fazer um bem de uma forma real, abraça essa oportunidade. Né? Essa que é a questão. E de fato, né, a grande questão aí, que eu acredito, né, que o colega colocou aí na pergunta dele, é de que o bem ele tem que ser uma força ativa. Né? Porque se você se coloca como um escravo da sua circunstância, mas a pessoa, tem muita gente má no mundo, enfim. Sim, esse é o nosso desafio. E é justamente aí que uma espécie de milagre tem que acontecer. Né? Porque você
vai tomar as rédeas. Você vai dizer, não, pode existir o mal que for, mas eu vou seguir nesse caminho aqui. Uhum. Quando você quer muito alguma coisa, aí entra a questão da vontade, né? Uhum. Quando a vontade começa a se alinhar nesse objetivo, o desejo ele é dúbio, né? Por um lado, o desejo ele pode nos levar a realizar atitudes egoístas, mas por outro lado, é preciso desejar esse bem primeiramente. Uhum. Então, assim, se você não deseja com todo o seu coração esse bem, então vai ficar, qualquer coisa vai ser um grande empecilho para você. Né? Uhum. É verdade. E a vontade de se alinhar a isso que é natural, né? Que é o bem. Como você falou, né? O ato de maldade, ele é antinatural, né? E Exato. até teve uma pergunta que passou aí, né? Por que os alunos, eles não vivem esse fazer o bem, né? E isso é uma pergunta, assim, que... Para mim, a resposta é porque somos seres humanos e estamos nessa busca, né? É uma coisa que eu costumo dizer aqui, mas é preciso sempre explicar, né? Nós não somos completamente humanizados, no sentido de que nós temos muita impotência e precisamos justamente colocar essas coisas em ato, né? Essas virtudes que nós temos, a vontade, a nossa inteligência, enfim. É, mas muitas vezes a gente coloca que os problemas eles estão nos alunos, né? Só que o problema dos alunos ele é de todos nós, né? São as carências que os alunos possuem na sua capacidade de se relacionar uns com os outros são as mesmas dificuldades que nós temos de nos relacionarmos com os vizinhos, com os outros professores, né? Enfim, na nossa vida, né? Então, quando a gente reconhece que o aluno ele é muito mais parecido do que nós, né? Do que nós imaginávamos, eu costumo dizer, Vitor, você pode comentar sobre isso também, que é diferente do ferreiro, por exemplo, que se utiliza do ferro, né? Ou do marceneiro, que é da madeira. Nós, professores, o objeto, vamos dizer assim, né? Daquilo que o objeto da nossa formação, ou aquilo que a gente forma, vamos colocar dessa forma, é, é feito da mesma matéria que nós somos feitos, né? Então a gente forma um ser Sim. humano que é aquilo que nós somos, né? Então eu acho que quando a gente se conecta com as nossas próprias limitações, falhas, o nosso próprio caminho, a gente também compreende muito mais os alunos, né? Sim. Não, sem dúvida, sem dúvida. É, tem aquele velho clichê, né, que fala assim mas como todo clichê tem uma grande verdade, né, de que você ensina pela sua própria presença, né, você ensina pelo exemplo, você ensina sendo quem você Uhum. é. Então é, é, existe uma conexão profunda, são dois seres humanos, né? Uhum. Então existe uma conexão profunda. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra, isso vai ficar muito claro, né? Isso vai ficar muito evidente. É como se o exemplo ele não fosse assim apenas um modo, né? Ele é o principal modo de você ensinar, Eu né? acredito muito nisso. Exatamente. Tem uma história muito interessante, não sei se você já ouviu falar, conta o caso assim de uma mãe índia com um filho, né, de uns 3 4 anos. Aí a mãe estava fazendo, enfim, um objeto de cerâmica, passou o dia inteiro fazendo esse objeto de cerâmica, e no final do dia a criança pega e quebra aquele objeto, né? Aquele, sei lá, se fosse um barro, um vaso Hum. de barro, vamos supor, né? Aí a mãe não faz nada, ela não faz absolutamente nada, ela deixa o menino quebrar, né? Aí no segundo dia, novamente ela volta a fazer o objeto. Aí o moleque vai, quebra de novo no final do dia. Ou seja, um dia inteiro perdido de trabalho, né? Chega no terceiro, quarto, quinto dia, mesma coisa. Chega no sexto, no sétimo dia, quando a mãe já estava esperando o moleque quebrar o vaso de barro que ela fez, ela olha para o lado e vê ele sentadinho assim com a perna cruzada fazendo um vaso bem pequenininho de barro. Ou seja, a paciência dessa mãe foi a verdadeira educação que ela deu naquele momento, né? Ao invés dela chegar e simplesmente, né, enfim, se fosse a grande maioria das mães aqui Incluindo eu. da nossa sociedade moderna aqui, né, enfim, já teria uma espécie de censura sem explicar o motivo, né, simplesmente vai simplesmente uma repressão ali. Só que a paciência daquela mãe ensinou o menino
enfim, e claro, veja, não estou dizendo aqui que todas as mães devem se comportar desse modo. Eu acho que cada pessoa tem o seu temperamento, né? Cada pessoa tem a sua forma de ser no mundo. Isso é só um exemplo, é uma história, é só um símbolo de como que a nossa presença ensina, né? Muito mais do que a palavra. Muito bom. E até perguntaram aí, né, como eu posso ensinar uma coisa que é inata à pessoa, né? E essa pergunta, ela tá ligada a gente precisa entender o que a gente entende por ensinar, né? Porque educar é, na verdade, conduzir para fora, né? Então a gente não, na verdade, a gente não ensina, né? Como o Vitor está falando, pelo exemplo, né? A pessoa pode fazer, né? Vamos dizer, brotar de dentro de si algo, né? Mas o ensino ele não acontece no sentido de eu pegar uma coisa e colocar na cabeça de outra pessoa, né? Não nesse sentido, né? Nesse caso, até São Tomás de Aquino, naquele livro De Magistro, ele fala, então não haveria o ensino, né? Não, Exato. não dessa forma, né? Mas aí isso poderia ser respondido por isso mesmo que o Vitor acabou de falar, né? Pelo exemplo e pelas palavras que a gente traz, isso vai despertando na pessoa. Mas qual que é a diferença entre fazer o bem e não fazer o mal? Aí, uma pessoa pode dizer, mas eu não faço o mal. Mas qual a diferença disso e fazer o bem? Sim. Ora, como eu disse anteriormente, né, o bem ele é ativo. Então você tem que criar, você tem que co-criar, né? Obviamente, você não cria nada, mas você tem que fazer com que esse bem aumente de algum modo, né? Não fazer o mal é muito fácil, só você ficar bem parado, quieto, né? Ficar o dia inteiro dormindo, você não está fazendo mal para ninguém, né? Então, existe uma diferença muito grande, né? O bem ele é necessariamente ativo. O bem não é indiferente, né? Ele não tem como você ser indiferente. Enfim, claro que em determinados pontos, em determinadas ocasiões, a indiferença é necessária. Né? Só que como um instrumento apenas, né? Para que você não deixe as coisas te atingirem profundamente. Né? Mas o bem ele é ativo. Não tem como você simplesmente deixar de fazer. Né? Inclusive, por exemplo, observando aí uma das... Atualmente se faz muito uma distinção entre ética e moral. Né? Do ponto de vista da moralidade mais superficial, que é esse conjunto de regras, esse conjunto de leis que nós temos, você não precisa fazer o bem. Basta que você não faça o mal. Né? Então, basta que você não, enfim, quebre alguma regra para que você seja considerado uma pessoa honrada pela sociedade. Né? Tanto é que, veja, as pessoas confundem tanto o bem com essa moralidade legalista, que quando uma pessoa acha um dinheiro na rua e devolve o dinheiro, ela é tida como uma heroína, né? Olha, que herói, devolveu o dinheiro. Veja, ela não fez mais do que a obrigação legal dela. Ela não é dela, então ela tem que devolver. Simples. Só que a nossa mentalidade legalista ela é tão forte, não, ela simplesmente fez o bem. Não, ela não fez o bem ali. Ela simplesmente não quebrou uma regra, completamente diferente. Né? Ela faria o bem se de fato ela, enfim, pegasse um dinheiro que é dela e doasse para alguém, né? Só como um exemplo. Assim. Então, realmente é uma pergunta muito interessante. Né? A diferença entre fazer o bem e não fazer o mal. Né? Interessante. Tem muita coisa para a gente pensar, né? Vamos chegar na caridade agora, né? O que é a caridade? Certo. Bom, então, eu acabei de dar um exemplo aí de uma caridade no seu sentido mais físico, né? De você pegar o bem e doar. Mas eu acredito que essa noção de caridade que eu acabei de colocar e que a grande maioria das pessoas tem, é apenas o seu aspecto mais, a sua camada mais superficial. Né? A palavra caridade, ela tem uma origem, né, no sentido de você considerar algo valioso, né? Você vem de caro, né? Algo que é caro, algo que é valioso. Então você reconhecer o valor de outra pessoa. Eu acho que essa que é a verdadeira caridade. Acima daquilo que você vai fazer externamente, é esse reconhecimento. Você reconhece que aquela pessoa
ela tem uma dignidade ontológica. Né? A dignidade dela não foi o Estado que deu para ela. Né? Não foi, enfim, um decreto que deu essa dignidade para ela. Não foi a mãe dela que deu essa dignidade para ela. Ela é digna pelo simples fato dela existir. Voltamos aí à noção anterior de que o bem e o ser convergem. Então, ela existe. Então, naturalmente, ela deve ser valorizada pelo que ela é. Então, a verdadeira caridade seria essa atenção, seria essa consciência, né, de que o outro ele tem uma dignidade que não foi colocada por nenhum setor da sociedade. Ele já nasceu com essa dignidade. Né? Inclusive, você só consegue considerar uma lei escravagista absurda com essa mentalidade. Né? Se você não considera que as pessoas que eram consideradas escravas, elas não têm uma dignidade, né, ontológica, que já nasceu com elas, não adianta você, né, criar a lei que for. Essa consciência ela tem que estar presente. Então, eu acredito que essa é a verdadeira noção de caridade. Né? Não é essa coisa assim de que eu tenho mais, você tem menos, então eu pego e te dou, e agora a gente está ali equilibrado. Né? Enfim, isso pode ser, né, como uma manifestação externa dessa condição interna. Só que se eu começo a colocar regras muito externas para a caridade, aí a gente começa a cair no moralismo. Né? As pessoas começam a acreditar que o bem ele tem uma forma específica. Né? Então, aí as pessoas começam a investigar o que você está fazendo, o que você deixa de fazer, o quanto de dinheiro que você doa, o quanto você deixa de doar. Né? Na missa fica olhando ali se você está dando... quanto que você está dando para a igreja, enfim. Aí cai no moralismo. Eu acho que a caridade ela é o oposto do moralismo. Né? Isso é muito interessante. Nossa, a gente pensar por essa perspectiva realmente bem mais elevada, né, do que o simples ato de dar alguma coisa a alguém. E, na verdade, hoje esses movimentos assistencialistas estão muito assim, né? Então, a escola, por exemplo, no final do ano passado, no Natal, começa toda uma campanha nas escolas de doação e tal. E a gente fez um trabalho aqui, né? Eu moro em Nova Lima, nos arredores de Belo Horizonte, com a cidade de Congonhas, junto de uma aluna minha, né, que trabalhava numa instituição lá. E quando a gente foi vendo que aquilo que a forma como a gente estava conduzindo era uma ação muito mais assistencialista no sentido de vamos dar brinquedos e tirar foto que a gente deu brinquedo, do que efetivamente uma ação que está ligada ao próprio sentimento do Natal, né? O próprio sentido do Natal. E aí a gente fez uma transformação na nossa ação, que ainda assim não ficou como a gente gostaria, né? Mas já trazendo essa reflexão para os próprios alunos dentro da escola. No caso, a escola que eu era coordenadora, que ia, né, fazer essa ação. De que eles refletissem que não é simplesmente vou comprar um brinquedo e vou dar e pronto, né? Fiz a minha boa ação do Natal. É algo muito mais profundo. Então, é muito legal pensar por aí, né? E a questão a gente consegue educar... Agora vamos pensar aqui como educadores, né? Estamos aqui no universo de educadores. Você também é um educador, né? A gente consegue educar, então, para essa... Tá ligado ao que eu falei antes também, né? Mas educar para essa bondade, para essa caridade, e se sim, como isso deve ocorrer. O professor adora um como, tá? Adora uma receita. Bom, eu acredito que assim que a primeira coisa que tem que mudar é sempre o olhar, sabe? Por mais que existam métodos, os métodos eles são importantes, mas o olhar é que conduz. Né? Então, respondendo essa pergunta, né, como fazer isso de uma forma diferente, como realizar isso, olhando com amor para a pessoa que está ali na sua frente. Né? Eu observo muito assim no cotidiano. Eu acho que eu já tenho mais de 10 anos em sala de aula. Eu observo muito assim essa questão da prova, né? Eu não sei exatamente assim, qual que é a sua opinião sobre isso, mas... Vamos descobrir agora, vai ser ótimo. Mas eu vejo assim que a prova, de uma forma geral, ela é vista muito mais como uma forma de sacanear o aluno. A grande maioria das provas, né?
Ah, vou fazer um monte de pegadinha aqui, vou fazer uma foto para ver se Ela é ele. um instrumento punitivo. Na grande maioria dos casos, sim. Isso. Uhum. Né? E o que eu vejo é que assim, a prova é mais um exercício para o aluno aprender. Nessa quarentena, as pessoas estão fazendo prova com consulta, né? Uhum. E o que eu percebo é que as pessoas estão aprendendo, né? Porque elas é com consulta, elas pegam, elas têm um tempo para estudar. A prova é uma forma de você dar um acabamento final para a sua pesquisa. Então, colocar isso, eu acho que já é interessante. Você vai assim, em alguns momentos, quando eu tenho oportunidade, eu acho interessante fazer isso, fazer, ó, vamos ver aqui onde é que você errou, onde é que você pode acertar. Né? Se fosse possível, inclusive, né, eu acho que dar essa oportunidade quantas vezes for necessária, quantas vezes for possível para que aquele aluno para que aquele aluno aprenda, né? Uhum. Se não, enfim, eu lembrei esses dias assim de um comentário de uma professora que eu tive antigamente, ela explicando um autor bem complicado, né? Aí ela falava assim: Nossa, eu não acredito que eu expliquei isso em 2 minutos para vocês e eu gastei 15 anos para entender isso. Eu estou com raiva por isso. Eu falo, meu Deus, mas educar é justamente isso, é você Uhum. facilitar o caminho, É. fazer com que as pessoas não precisam passar pelo perrengue que você passou. Uhum. Né? Então, ter raiva disso, enfim, na brincadeira tudo bem, né? Mas Mas desmereceu levar isso a a sério. sua própria, o próprio bem. Não É, valorizou o próprio bem que fez. exato. E como você falou, né, na raiz etimológica da palavra educação, é conduzir para fora, você levar sempre para além. Né? Não é para fora no sentido externo, no sentido físico, né? No sentido de levar além mesmo, de levar aquela pessoa para se Isso, superar, para se autotranscender. isso. Né? E isso é educação. Às vezes, essa autotranscendência, ela não é necessariamente um conduzir para fora, mas é um conduzir para dentro, no sentido de que aquela pessoa ela é muito dispersa nos objetos do mundo e ela precisa de se interiorizar. Mas isso é uma espécie de conduzir para fora, conduzir para além, só que o além dentro da pessoa, né? É o que Sim, Sócrates fazia constantemente, né? De interiorizar aquela pessoa. Ao invés de dar uma resposta pronta, ele ia fazendo uma série de perguntas, isso. até aquelas perguntas incentivarem tanto, motivarem tanto internamente aquela pessoa, que ela, eita, né, já estava aqui dentro de mim essa resposta, que interessante. Então eu acho que a relação entre caridade e educação passa por isso, sabe? Nossa, isso é muito legal. Essa questão do método socrático, né? Essa sensação de parece que estava o tempo todo dentro de mim. Isso eu já vivi em alguns momentos da minha vida, né? E principalmente quando se trata de intuição, né? Porque a ideia de que a ciência, né, ela é produzida, as pessoas têm uma ideia inversa de como a ciência ela é revelada, vamos dizer assim, nesse mundo, né? Como se fosse, na verdade, a partir da fórmula matemática e depois a grande ideia, né? Mas na verdade é essa intuição que depois o cientista vai prová-la, né, matematicamente. E eu direto Exato. dou aqui o exemplo daquele filme A Mente Brilhante, né? Que ele tá num bar e daí tem as quatro mulheres, enfim, aí ali ele tem uma sacada que influencia ações da economia moderna, né? Depois ele prova matematicamente isso influencia a economia moderna e tem diversos, né, exemplos que a gente poderia dar de leis, né, que hoje nós temos como leis científicas e que vieram dessa forma, né? Então, e essa intuição, né, ela só é possível por meio dessas próprias perguntas que a gente faz para a gente mesmo diante do mundo. Então, Sim. a gente se relaciona no mundo, eu vejo assim, né, na verdade isso vem do Feuerstein, né, do Ivan Feuerstein, de duas formas, né, por uma experiência direta, em que a gente vai se fazendo essas perguntas, é um método socrático dentro da nossa cabeça, né? O Lavelle, ele fala disso, né? Da consciência de si. É como se tivesse uma segunda pessoa dentro de nós falando com a gente, né? E aí Isso. a gente chega no momento que a gente não sabe quem é, se a gente é a pessoa falando ou se a gente é o interlocutor. É muito interessante isso.
E existe a presença de um mediador, que é quem vai fazendo essas perguntas para a gente chegar onde a gente precisa chegar, que é o professor também, mas pode ser um pai, uma mãe, um irmão. Então não tem como se chegar a isso se não for por meio de perguntas, né? Sim, sim. Esse é o caminho, tanto da gente com a gente mesmo, quanto quando tem a presença de um mediador. Isso é muito legal. É. E, e assim, né? Imagina um exemplo bem prático. Você chega na sala, o aluno te faz uma determinada pergunta. Geralmente a nossa tendência é pegar e dar uma resposta logo, né? Enfim. Só que quando nós estamos falando de um contexto em sala de aula, é óbvio que aquele aluno ele não está preparado para receber uma resposta simples. Né? É preciso conduzir, aí entra realmente a palavra conduzir. Né? É preciso conduzir, é preciso fazer com que ele veja as várias nuances daquela resposta. É preciso que ele entenda melhor também a própria pergunta que ele fez, porque às vezes não é nem uma pergunta que ele fez, é muito mais uma tentativa de te desafiar, ou então uma tentativa de dar uma, enfim, só preencher algum formulário. Né? Na medida em que você começa, você devolve a pergunta para ele, um ato muito simples, que é o ato de devolver a pergunta. Ele, eita, eu acabei de fazer essa pergunta para o professor, mas eu não fiz para mim mesmo. E ele começa a fazer para si mesmo. E aí, quando ele tem o espanto, né? O Aristóteles falava, a filosofia nasce do espanto. Eu acredito que é com tudo, é com conhecimento, porque antigamente a filosofia não era a filosofia como a gente conhece, era a própria ciência, era tudo misturado. Né? Então, não É a é exagero dizer perplexidade, né? exatamente, essa perplexidade. Então, se você não tem essa perplexidade, você não é um cientista, você não é um filósofo. Né? Sem essa perplexidade diante do conhecimento, você vai simplesmente ser um decorador de fórmulas. Né? Então, nesse aspecto aí, um computador faz o trabalho melhor que qualquer pessoa. Então, é preciso ter essa noção humana. O conhecimento na humanidade, né, no ser humano, ele é dinâmico. Ele precisa dessa interação. Ele precisa desse jogo de perguntas e respostas. Eu já vi, eu uso muito o método socrático assim, em sala de aula. Eu gosto muito. Eu acho que ele é o método essencial. Né? Ele é o método, por natureza, acho que todo educador tinha que dominar em algum nível, sabe? Concordo, concordo. E quando você falou também do olhar, né? Eu gostei muito, esse olhar com amor. Isso é muito importante, né? Porque é como a gente tem, às vezes a gente tem muito mais facilidade de ter esse olhar para um filho, né? Você é pai, né, Vitor? Sim, sim. Do que para um aluno, né? O que é natural também, não dá para exigir que a gente vá amar da mesma forma que a gente ama um filho. Talvez em algum momento da nossa existência a gente consiga, mas é compreensível que não seja tão fácil. Mas o olhar com amor, né, eu entendo, né, que é esse olhar buscando compreender, mais do que ser compreendido, né? Uhum. Eu gostaria de que você comentasse um pouquinho mais como é que é de fato olhar, esse olhar com amor. Se é por aí. É, tem uma frase que eu gosto muito que tá no, acho que é o apóstolo Paulo que fala, que ele fala assim, todas as coisas são puras para quem é puro. Né? E nada é impuro para quem tem um olhar contaminado. Então, eu acho que tudo nasce no olhar, assim, tudo nasce na forma como você está enxergando aquilo. A grande maioria das pessoas tem uma tendência de aceitar muito facilmente os ataques, né? Enfim, o aluno está sempre desafiando você, está sempre, enfim. Na medida em que você percebe, enfim, você tem um olhar puro para aquilo, você percebe que ele, enfim, está querendo chamar atenção de alguma forma, né? Aquela pessoa é um outro modo de pedir ajuda, né? Então, você compreender isso, assim, né? Dando um exemplo bem prático mesmo. Né? O aluno está te desafiando de alguma forma e você começa a perceber que ali existe uma necessidade, né? Que não está sendo satisfeita, enfim. Isso é interessante. Na medida em que você coloca o seu olhar ali e ele percebe que você está realmente dando a atenção que ele precisa, acho muito difícil que ele permaneça da mesma forma. Né? Então, enfim,
dando um exemplo, uma situação problema, né? Caso tenha um caso como esse. Mas, além disso, colocando as coisas assim na sua forma geral, né? Purificar o olhar nesse sentido é você perceber aquilo que a pessoa precisa, né? Educar é justamente isso. É você estabelecer ali fazer. Os antigos tinham muito essa concepção, né? Você dá uma forma, né? Você fazer com que aquele aluno extraia de si o seu melhor, né? Você falou muito aí da questão da potência e do ato. Uh, enfim, fazendo uma analogia clássica aí com a questão da semente da árvore, né? Uhum. Você precisa de ter as condições. A semente está ali, né? Uma semente forte. Agora, por mais forte que ela seja, ela precisa das condições externas. Então, o professor ele tem que fazer esse papel de cuidar dessa semente, de fazer com que essa semente floresça. Se cuidar certinho, ela vai florescendo naturalmente. Alimentar bem, né? Exatamente. Uhum. Então, criar as condições para que essa potência se atualize. Né? Isso. Criar essas condições para que aquela pedra seja lapidada. Né? Então, uhum. E se a gente não tem essa visão, né? A gente não vai ser capaz de fazer isso, né? Então é por isso que muitas vezes algumas pessoas chegam, né, na Educaetos e buscando métodos muito, e coisas que eu até trago, mas assim, a ideia é muito mais a gente tem que ter clareza de qual é o objeto de nossa formação, né? Que é um sujeito, que é o ser humano e que tem tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Então, se a gente olha como uma semente, essa é uma metáfora que a Edith Stein traz também, né? E que precisa florescer, que precisa brotar, e o nosso trabalho é muito mais dar as condições para que isso aconteça, né? E isso é muito legal, porque a gente vendo a docência como esse trabalho, né? Ela ganha um sentido muito maior para a nossa vida, inclusive, né? E inclusive diante das adversidades. Disso que você falou, que é a realidade de ser professor, dos alunos estarem frequentemente nos testando. E que isso acontece na educação básica e no ensino superior, mas a gente sabe aonde a gente quer chegar. E então isso também nos dá uma segurança, né? Uma segurança, assim, uma força, eu acho que essa é a palavra melhor, diante das dificuldades, né? Sim. Tem uma passagem de uma entrevista de um filósofo indiano chamado Krishnamurti. Ele está ensinando ele já bem velhinho, um pouco antes dele morrer, ele está conversando com crianças assim de 10, 11 anos no máximo. E é muito interessante esse vídeo. Assim. E aí a criança pergunta para o Krishnamurti assim, fala, eu acho a escola muito chata, né? Enfim, o que eu faço? Aí ele responde assim, olha, se eu fosse seu professor, ela não seria chata. Porque, por exemplo, se você para de olhar para o livro, para olhar uma lagartixa na parede, eu vou até você e vou fechar o livro e nós dois juntos vamos olhar essa lagartixa. Porque se você não é capaz de olhar a lagartixa no mundo real, você não vai querer saber da anatomia da lagartixa dentro de um livro. Uhum. Então, veja que coisa bonita, né? O Krishnamurti, ele tem os seus defeitos, mas ele tem um cuidado muito grande na hora de ensinar. Uhum. Todo o ensino dele, assim, ele nunca dá uma resposta fácil. Ele está sempre... você assiste um vídeo dele de 1 hora, é só no minuto final que ele vai dar alguma resposta ali. É muito interessante essa condução que ele faz, sabe? Uhum. Legal. É legal a gente ver enquanto método também, né? Não só o conteúdo, mas ver como é que ele faz. Olha, temos mais uns minutos aí antes do Instagram mandar a gente embora e tem algumas perguntas. Mas alguma coisa a gente volta só para dar um tchau, se cair, tá? Mas eu tô controlando aqui. Vamos lá. O bem nos remete a um estado de felicidade pura, desprendida? Sim. Sim, é isso que acontece, né? Esse é o resultado. Mas, enfim, não tem muito como... Se você colocar esse resultado aí como uma meta, né? Não, ele vem naturalmente. Ele é como se fosse um efeito colateral da sua busca pelo bem. Né? Agora, se você colocar a felicidade como uma meta, o bem já entra ali um objetivo, já entra ali a mácula de uma segunda intenção. Né?
né? Isso. Agora, como uma influência natural, sim. Inclusive na Consolação da Filosofia, né, o Boécio chega a essa conclusão junto da filosofia, né, de que a felicidade ela é o bem supremo, né, mas a busca é o bem, né? Sim, sim. Isso é muito legal. Eu gosto muito desse livro. Eu tô lendo, eu tô terminando de ler ele e tô assim, nossa, eu não sei como é que eu não li antes. Os psicopatas nascem ou desenvolvem as suas maldades? Eu nunca estudei profundamente sobre isso. Isso é um tema muito complexo. Vou dar uma de Sócrates agora, né? Enfim, é uma área que você tem que dominar, né? Eu Aham. nunca estudei sobre isso. E, enfim, é muito delicado também, né? Eu, eu acho complicado. Mas, assim, pelo pouco que eu pesquisei sobre o assunto, né, me parece que é algo inato, né? Mas, enfim, Aham. vai É, ficar só no achismo mesmo, da claro, se a minha gente tirar parte. a palavra psicopata e pensar nas pessoas no geral, né? Elas nascem ou elas podem desenvolver as maldades, né? E aí eu quero te ouvir sobre isso, mas o que eu penso, mais em termos na instância do desenvolver, é que realmente por a gente aprender pelo exemplo, muitas vezes se nós estamos diante de pessoas, né, que não são exemplos positivos, né? E dependendo do tão madura que uma pessoa é, acredito que sim, ela pode acabar fazendo escolhas na vida dela, né? E partindo para desenvolvendo em si coisas que não são boas, né? Existem muitas maldades que são inatas, né? Isso é certo. Existe Uhum, uma teoria do inconsciente familiar, do Sisonde. Ele fala sobre isso. Ele fala que existem certas tendências, né, que são inexplicáveis, né? Certas tendências maléficas mesmo, que, enfim, você não tem como fazer uma explicação de que foi escolha da pessoa, nem de que ela adquiriu isso socialmente. Ele defende essa tese de que existem certas maldades inatas, mas eu não sei o que ele falaria sobre os psicopatas especificamente. uhum, uhum. Se o bem é da natureza humana e o mal seria contrário à sua essência, por que é mais fácil fazer o mal? Aí depende do que você compreende como natureza humana, né? Tem gente que ouve a palavra natureza humana e só pensa no instinto. Né? Quando eu falo natureza, eu falo no sentido ontológico, né? É na sua natureza espiritual. Não é apenas a natureza física, né? É aquilo para o qual você tende de fato. Tá? Então, o bem é da natureza humana nesse aspecto. Agora, no aspecto físico, ele realmente é difícil. Né? Porque o corpo ele nos puxa para baixo o tempo inteiro. Né? Existe uma lei da gravidade moral aí. É. Essa é uma pergunta muito profunda, né? Que eu acho que uma busca religiosa auxilia muito a Com responder, certeza. né? Mas acho que talvez a gente encontre mais facilidade em realizar o mal, ligado a isso que você falou, né? Por nós estarmos em sintonia mais com o mal mesmo do que com o bem. Para uma pessoa que está muito mais, que tem muito, tem o seu coração mais limpo, vamos dizer dessa forma, né? Que está mais ligado ao supremo bem, à pureza, à eternidade, essa pessoa não vai ter facilidade de fazer o mal. Na verdade, para ela, fazer o mal será uma. Você até falou disso em algum momento, né? Será uma coisa muito difícil, porque ela tem uma tendência maior a fazer o bem. Então, ainda é fácil para nós né, fazermos o mal, porque nós estamos muito mais numa sintonia terrena mesmo, né? Do que em algo mais elevado. Perfeito. E eu tenho uma irmã, Vitor, que ela me traz isso, sabe? Uma pessoa que todo mundo que convive com ela, que conhece, pode dizer a mesma coisa, que naturalmente faz o bem, né? Uhum. Mas não que ela seja perfeita, ela tá na busca dela, mas assim, Sim, ela sim. tem isso de uma forma muito mais natural que eu. E é muito bonito de ver, sabe? E aí o que isso me ensina é fantástico. Podemos Uhum. sair e voltar, porque a live vai cair agora. Aí a Vamos, gente dá um vamos. tchau. Desculpa, tá, Tá, Vitor, tomar beleza. mais o seu tempo aí. Nada, tranquilo. Vitor, então, olha, tem mais alguma coisa que você queira comentar? Uma síntese, uma ideia central aí que você queira trazer? Basicamente,
resumir essa noção assim de que o bem já está aí, né? Basta abrir os olhos. Eu acho que fica aí a mensagem, né? Quando, quando a gente... Eu uso muito a metáfora da cortina, sabe? O sol já está brilhando ali, né? Tudo vai depender da forma, do quanto você vai abrir a cortina. Se você abre pouco, entra pouca luz. Se você abre, né, de uma forma mediana, vai entrar ainda um pouco mais. Mas se você escancara, a luz entra completamente. Então, eu acho que é a mesma coisa com o bem. É preciso essa disponibilidade. É preciso esse convite, né? Então, não é um esforço. As pessoas pensam muito no esforço, né? Ah, porque eu preciso sempre suar, né? Preciso suar a camisa para fazer. Beleza, isso pode acontecer, mas internamente é que você tem que ter essa disponibilidade. Uhum, Né? E aí o quanto que você tem essa disponibilidade interna vai ser o quanto isso vai refletir externamente na sua vida. uhum. Eu acredito que seja isso, assim, a mensagem final. É isso aí, inclusive diante dos alunos, né? Que é o nosso foco no momento em que estamos trabalhando, né? Vamos dizer assim. Mas a gente não vai conseguir passar para eles alguma coisa que a gente não é também. Então, a gente querer ser diante dos alunos algo que a gente não é em outras instâncias, né? Então, essa educação, bondade, caridade está muito ligada ao nosso próprio encontro com essas duas coisas, né? A começar pela gente mesmo, né? E aí, como você vem falando, né? As coisas vão fluindo naturalmente, espontaneamente, né? O bem se torna espontâneo. E aí isso vai refletir nos Exato. nossos alunos. Porque imagina, os nossos alunos veem uma coisa na sala de aula e depois vê a gente no supermercado ou no trânsito, tendo uma reação totalmente diferente também. Isso não cabe, Sim, né? sim. Legal. Vitor, muito bom. Pode falar, pode falar. Não, é isso mesmo. Eu ia contar só um caso. Assim que eu comecei a dar aula numa escola estadual, eu tinha péssimo controle de sala de aula, assim, sabe? Péssimo mesmo, assim. E quando eu via que a turma estava muito eufórica, a minha tentativa era sempre de bater de frente. Aí a mesma turma que eu dava aula, eu passava depois, assim, vi uma professora já experiente, né? A turma completamente quieta, né? Eu falei, gente, o que eu estou fazendo de errado, né? A responsabilidade é minha aí, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a perceber assim, que não adianta eu pedir silêncio, eu preciso ser o silêncio ali, né? Eu preciso que a minha presença imponha esse silêncio. Então, é justamente isso que você acabou de falar, né? É ser. Não só parecer, não só mandar, é ser. Ser sempre. E fala para o pessoal aqui um pouquinho do Instituto, o pessoal te Sim, seguir lá, né? então, pessoal, quem tiver interesse, faça esse convite para seguir lá a nossa página, Instituto Lavelle. Como eu disse anteriormente, é uma página que nasceu primeiramente voltada à divulgação da obra do Louis Lavelle, que é um filósofo francês que faleceu nos anos 50. Né? Mas é um autor muito diferenciado, né? No sentido assim de que ele trabalha muito com a vida interior. É um filósofo de altíssimo gabarito, mas ele tem uma linguagem muito acessível. Né? E, enfim, a filosofia do Lavelle acabou incentivando a página aí também para os diversos outros autores que trabalham com a mesma ideia, né? Eu diria que o Lavelle ele tem a grande característica dele e de todos os autores que eu acabo colocando na página, essa coisa de trazer para a vida prática, para a psicologia, né, este ser, né, este bem, tirar um pouco isso só da concepção abstrata, né? Então é isso. Então eu prezo muito por isso e tenho também uma condução muito artística, né? Eu me importo muito com essa questão estética. Então a estética ela é sempre interessante porque ela faz com que os nossos olhos vejam, né, um certo brilho que a ideia por si só não é capaz de dar. Né? Então quando você traz isso para o concreto, as coisas facilitam. Então é isso. Né? O objetivo da página é produzir esse maravilhamento. Assim. Então faço esse convite para quem quiser.
E vem conseguindo, viu? Eu gosto muito aí do conteúdo diário que você posta e tenho aprendido algumas coisas, então recomendo aí todos que quiserem se maravilhar. Vale a pena. Legal, Vitor. Muito obrigada, então, por aceitar o convite, por essa oportunidade, tá? Tudo de bom para você, para sua Eu que família, agradeço. saúde. E a gente Amém vai para todos nós. conversando. Tchau, gente. Tudo Valeu, de bom obrigado, para todos aí pessoal. também. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Gente, então só para lembrar que amanhã a gente tem live e que vai ter o sorteio. Se você não está lá ainda, se inscreva, faça todos os passos lá para você concorrer a uma das 3 vagas que eu vou sortear na live de amanhã à noite sobre as 3 vagas para a jornada da aprendizagem imediata, que começa na semana que vem. A gente vai. São 7 desafios sobre como ser um professor mediador, tá? Com base no Riven Forest e outras coisas, ok? Gente, boa noite. Grata pela presença de vocês. Tudo de bom. Vamos juntos humanizar a educação? Tchau, gente. Com Deus.